Olá, namastê, boa noite novamente. Estão me ouvindo bem? Podem me ouvir? Podem me ouvir? Namastê, boa noite. Boa noite, queridos, novamente. Aguardando o Tiago, dando seguimento à nossa semana Dharma Sangha, recebendo agora o Tiago Leão, neto do professor Hermógenes, pela Escola de Yoga do Lago aqui em Brasília, em comemoração ao Dia do Yoga, que foi dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga. Ontem recebemos o Betinho, também o Palmeirinho. Betinho, que foi grande amigo do professor Hermógenes, Palmeirinho Soares, nos brindando com o tema O que é Karma Yoga, e agora o Tiago Leão. Boa noite, namastê. Só aguardando a entrada do Tiago. Nós tivemos um problema técnico de conexão aqui, de áudio. Vamos ver se dessa vez funciona. Boa noite, namastê, quem está chegando agora. Aguardando o Tiago, o retorno do Tiago. Nós tivemos um problema técnico com o áudio. Todos estão me ouvindo bem, não é agora? Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre, da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Tiago, você entrou, então por favor me envie um pedido para que eu possa aceitá-lo. Porque eu não estou vendo você aqui. Oi, Opa, Alexandre. e agora? Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, Você está me ouvindo? estou. Ah, que bom, que bom. O pessoal está ouvindo aí também? Está todo mundo ouvindo? É, Essa, a primeira parte nós perdemos, Tiago. Vamos ter que repetir? Ó. podemos, fique à vontade. A gente Bom, está entre amigos aqui. eu conheci o Tiago, foi em Vinhedo, né, Tiago, por ocasião do retiro
inclusive estava o nosso querido professor Hermógenes, o retiro A Yoga de Jesus, né, na época promovida pelo Marco, né, o Marco Schultz. Ele me Isso. convidou para falar a respeito do meu livro na época, que era Jesus o Cristo Yogi. Depois eu mudei o título para o Cristianismo Original e a Unidade das Cinco Religiões. E foi lá que eu tive então a oportunidade, a graça de conhecer tanto o Tiago quanto o nosso querido professor Hermógenes. E foi amor à primeira vista, né, Tiago? Foi com certeza. E o professor ficou muito feliz com a sua palestra e de conhecer você, porque é interessante, né? O professor também já fazia esse trabalho de entender os ensinamentos de Jesus, né? Junto do yoga, comparando os ensinamentos, né? Aproximando os ensinamentos. Na Academia Hermosa ele fazia isso desde a década de 70, ele tinha uma sexta-feira, o Betinho Palmeirim talvez tenham comentado disso, ele fazia o Yoga do Cristo. Então ele lia o Evangelho e ia comentando em cima do Vedanta, dos Vedas, e fazendo essa comparação, né, esse estudo, né? Que é fundamental, porque nós viemos de uma tradição judaico-cristã, não é? E até mesmo os pais do yoga no Ocidente, tanto Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna teve experiências com Jesus, né? Existe até o relato de que certa vez Ramakrishna andando no Panchavati, e ele era conhecido como o filho da mãe divina, né, Ramakrishna. E ele viu um homem se aproximando e ele ouviu uma voz: este é o filho do homem. Ele sendo o filho da mãe divina e aquele homem vindo era Jesus. E os dois se fundiram, né? E o seu maior discípulo, Swami Vivekananda, foi o primeiro grande yogi a trazer as 4 formas principais de yoga ao Ocidente. Mais tarde, Paramahansa Yogananda deu continuidade a esse trabalho, unindo o Oriente e o Ocidente, tecendo, né, os comentários a respeito do Novo Testamento e também do Bhagavad Gita. Trabalho que eu acho que o próprio Sai Baba também, vocês como discípulos de Sai Baba, o professor Hermógenes como discípulo de Sai Baba, tinha esse conhecimento, né? Dessa Sem dúvida. importância de unir Oriente e Ocidente. E isso é uma coisa que a gente vê, né, lá nos grandes mestres, essa visão universalista, né? De que todos os grandes avatares, os grandes mestres, ensinavam as mesmas coisas, né? Às vezes com palavras diferentes, épocas diferentes, línguas diferentes, mas a essência do conhecimento, da verdade, de Deus é uma só, né? É uma só. Então, o professor, nos livros dele, fala muito sobre Jesus, né? Em todos os livros, tem um livro dedicado só a Jesus, que é um livrinho que chama O Presente, que ele fala só sobre Jesus, mas em todos os livros dele ele faz citação dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus. E aí quando ele assistiu a sua palestra lá, e eu lembro que foi maravilhosa, por sinal, a palestra sobre o livro também eu li, muito bom, ele ficou encantado. O do próprio Marco Schultz também, que faz esse movimento também, né, do yoga de Jesus. O Marcos também é um estudioso, né, também tanto do yoga quanto dos ensinamentos de Jesus, mas de ter o evento e da sua palestra. Ele ficou muito impressionado. Eu lembro dele comentar, muito impressionado. Mas eu vou te confessar uma coisa, Tiago. Aquela foi na verdade, foi uma das minhas primeiras palestras. Uma semana antes, eu havia feito uma palestra com o mesmo tema na escola do Glauco Tavares, em São Paulo, com o mesmo tema, sobre Jesus e Yogi. E aí eu retornei a Brasília, o Glauco me ligou e me falou assim: Alexandre, eu estou recebendo aqui o convite do professor Marco Schultz e ele quer que você venha novamente a São Paulo, a Vinhedo, para realizar essa palestra. E ali já estava você com o professor Hermógenes, vocês acho que já haviam falado, o próprio Marco já havia falado, o Carlos Siqueira, né? Já havia falado. A minha palestra ficou por último.
Eu então entrei em um certo desespero. Eu pensei, meu Deus. Eu pensei assim, esses gigantes já falaram e agora um vermezinho como eu. Então, Nada, nada. A palestra foi muito, muito boa. Aliás, como todas as palestras que eu tive o prazer de assistir sua, de São Francisco também, em outros eventos, né? A gente acabou depois se encontrando em vários eventos, né? Aqui no Rio, o do Betinho também lá do Yoga de São Francisco, né? mas quando terminei a minha fala, eu juro que eu pensei, essa foi a minha última palestra. Foi a pior palestra que eu fiz, é a última, eu não faço nunca mais. Não, mas foi ótima, foi engano, isso é, às vezes a gente fica, né, um pouco inseguro, né, de falar assim na frente de alguém que a gente tem tanta admiração e respeito, Sim. mas pode ter certeza que o professor gostou muito. Eu estou falando para você que ele comentou comigo como você tinha esse conhecimento e eu sei da sua ligação com o Yogananda, né, os livros do Yogananda que falam sobre Jesus é uma coisa, né, impressionante assim, o conhecimento que ele passa, né, até da própria vida de Jesus é uma que às vezes muitos cristãos não têm esse conhecimento que ele alcança, né? É verdade. E o Gananda ele não trouxe só a Kriya Yoga, não é? A grande missão dele foi também unir Oriente e Ocidente, Yoga, Cristianismo, Cristo e Krishna, né? Foi a grande missão de Paramahansa Yogananda. E foi graças a ele realmente porque eu fiquei ali 2, 3 horas antes da palestra meditando e chamando por ele, pedindo socorro a ele. Porque se não fosse ele, realmente eu não sei o que aconteceria. Alexandre, tem uma história na vida do professor interessante. Você falou Cristo e Krishna, né? O professor ele contava que, como a maioria de nós, né, no Brasil, a gente vem de uma cultura católico-cristã, né? A maioria, né? A família e tudo. E o professor, durante muito tempo, ele foi católico, praticante, e tudo. E só que ele começou a estudar e começou a ter questionamentos, né, que a própria igreja não respondia para ele, né? E ele conta uma história que ele foi numa palestra de um teólogo até estrangeiro que teve aqui na PUC, e ele fez uma pergunta, ele fala que não era nem bom lembrar a pergunta, mas que a resposta do teólogo foi que a pergunta dele já era uma heresia. Aí o professor era muito espirituoso, ele falou assim, eu senti que eles estavam me chutando da igreja, estavam me tirando da igreja. Mas olha que bonito, aí ele continuou estudando Jesus, né, fora da instituição e tudo, né, todo o meu respeito à Igreja Católica, eu só estou comentando um fato, né, mas ele dizia assim, que quando ele estudou a Bíblia, já com os ensinamentos do Bhagavad Gita, do Yoga, do Sai Baba, da Índia, né, ele dizia assim, Krishna me devolveu o Cristo. Ele Exatamente. passou a ver o Cristo de uma outra forma, de uma outra maneira, muito mais aberta, muito mais espiritual, né, do que às vezes é passado para a gente. Né? E essa experiência do professor, na verdade, tem ocorrido com muitos de nós que viemos dessa tradição judaica cristã e vamos, às vezes, para o budismo e, de certa forma, reencontramos Jesus ali. Ocorreu, na verdade, comigo, porque o meu pai, ele quase foi padre. Ele era professor de português de minha mãe, se apaixonou pela aluna, a aluna se apaixonou pelo professor e então desistiu de ser padre. Já era seminarista e desistiu. Então a minha infância foi dentro da Igreja Católica. E eu me recordo que sem ninguém me dizer nada, eu, criança, achava que ao entrar na igreja eu tinha que sentir alguma coisa. Não é a casa de Deus? Então eu achava que tinha que sentir alguma paz, alguma coisa. Mas eu saía muitas vezes da missa, isso eu também não estou falando mal da Igreja Católica, do cristianismo de forma alguma, mas foi a minha experiência na infância.
eu saía pesado, eu entrava leve e saía pesado da missa, né? E foi então, minha mãe, aos 14 anos, ela me levou a um pequeno grupo de meditação aqui em Brasília, e foi ali que eu tive a experiência que eu queria ter na igreja e não conseguia. A partir do momento que eu descobri o Raja Yoga, que é o yoga contemplativo, o yoga da meditação, e voltei a frequentar a igreja, então eu senti. Aí eu senti Jesus. Eu senti a comunhão, eu senti a presença real, viva dele na igreja. Mas eu precisei primeiro ir para o yoga, para a meditação. Então, Interessante, né? E hoje acho que isso também mudou muito, né, Alexandre? A gente vê padres hoje com uma mente, um discurso muito mais aberto, né? O padre, aquele Fábio de Mello, ele coloca coisas lindíssimas a respeito do yoga, da meditação. O Papa Francisco também, uma pessoa, né, aberta a outras tradições. Então, acho que e o nosso padre Haroldo Padre Haroldo, já, o Padre Og. já está com Deus, com o Papai do Céu, né? E mais de 90 anos fazendo posturas que jovens não fazem. Impressionante. Grande tempo para todos nós. Para quem eventualmente, eu vou repetir, Tiago, o que nós falamos na primeira tentativa. Se alguém eventualmente não conhece, eu acredito que isso é muito difícil, mas se alguém eventualmente não conhece o professor Hermógenes, ele está aqui atrás do Tiago. Essa imagem aqui do professor, do nosso querido professor pioneiro do yoga no Brasil. Não foi o primeiro, né, a falar de yoga, mas ele ficou mais conhecido. Eu vou apresentar novamente. Ele foi um dos, acho que ele foi o grande, talvez, divulgador, né? Através da obra dele, das palestras. Eu acho que ele ganhou mais popularidade, assim, no sentido de divulgar mesmo, né? Por causa dos livros, talvez. Graças às obras, né? Os escritos dele, os livros dele, como Autoperfeição com Hatha Yoga, né? Que é fundamental. Todo estudioso do yoga, todo amigo do yoga, adorador do yoga, tem que ter essas obras em casa. Saúde na Terceira Idade, né, do professor, Yoga, Paz com a Vida, Yoga para Nervosos, né? Algumas das obras. Yoga Terapia, eu não consegui trazer, mas eu tenho também, foi um dos primeiros livros que eu li do professor, foi Yoga Terapia, 365 dias com Hermógenes. Então esses são realmente livros que fazem a diferença para todo estudioso do yoga. Não só no Brasil, como o Palmeirim falou ontem, existe até uma estátua do professor em Portugal, né? O professor tem um grupo grande de alunos, ele desde 86, ele foi vários anos a Portugal, né? E graças aos livros, né? Teve o caso de um português que estava muito deprimido, e aí leu o Yoga para Nervosos. Ele conta que pensava até em suicídio. Nossa. Através do Yoga para Nervosos, ele se curou, e aí ele começou a convidar o professor para fazer seminários em Portugal, isso em 86, né? E aí o professor passou aí. E hoje também com a internet, né, Alexandre? Isso é uma coisa boa, né? A gente está lá com os nossos cursos, depois eu vou falar um pouquinho do curso online, mas ele tem alunos hoje em dia no mundo todo, impressionante, assim, Estados Unidos, Europa, Austrália, Portugal, todos os lugares que a gente possa imaginar, as pessoas estão acompanhando também os ensinamentos do professor, né? Um verdadeiro Mahatma, né? Um Mahatma, professor Hermógenes. Tiago, como foi que você assim como é a sua história com o professor? Como foi que você começou a se interessar pelo yoga? Então, eu costumo contar, Alexandre, que quando eu era criança, né, eu achava que ele era um avô muito esquisito, porque criança quer comer besteira, né? E o professor tinha uma alimentação muito regrada, né? Ele dizia que Coca-Cola é bom para limpar a pia. Coca-Cola só é bom para limpar a pia. Então ele não deixava a gente beber refrigerante, açúcar, essas coisas. E eu dizia assim, eu queria ir para Disney
e ele queria que a gente fosse para a Índia. Então, era, era um avô diferente. Quando eu era criança, era engraçado. Eu me lembro muito impressionado as primeiras vezes que ele foi no Sai Baba, né? Ele contando as experiências, mostrando os vídeos, né? Eu, muito pequeno, aquilo me impressionava muito, porque o Sai Baba tinha alguns poderes, né? E fazia na frente das pessoas assim, e aquilo ali Mas assim, nesse momento era só uma coisa de interesse mesmo, mas eu não praticava, não estudava. Aí, com mais ou menos 18 anos, eu tive uma crise existencial, né? Eu já estava na faculdade, já estava trabalhando e tudo, mas eu sentia um vazio. Eu achava que faltava alguma coisa, né, para me preencher. E eu fui conversar com o professor. Nessa época ele tinha uma casa numa serra aqui no Rio, em Nogueira, e a gente na piscina, eu lembro que estava bem estrelado assim. Eu fui conversar com ele sobre isso e eu achei que ele foi muito inteligente, porque ele poderia ter mandado eu ler o livro dele, que eu já tinha até lido alguns, podia me mandar estudar o yoga e tal. Ele me pediu para dirigir para ele, porque o professor não dirigia. Ele não dirigia. E aí eu estava tirando carteira com 18 anos, aí ele falou: Thiago, por que você não começa a trabalhar como meu motorista? Você me leva nas palestras, nos retiros e tal. E aquilo ali que mudou a minha vida, porque aí eu comecei a conviver com ele, né? Nossa. Quase diariamente eu buscava ele, levava para a academia, ia para os seminários, ia para as palestras, né? E aí, Alexandre, é o que a gente estava falando, né? Eu acho que um dos grandes, talvez, méritos do professor era a coerência dele, né? Você conviveu um pouco, né, ele pessoalmente, na intimidade, mas o professor era extremamente coerente, assim. Aquela coerência que a gente fala do yoga, né? Pensamento, palavra e ação. E o professor era assim, 24 horas, né? Aquilo que ele ensinava nos livros era o que ele vivia, era o que ele praticava. E isso mexeu muito comigo, né? Porque às vezes você lê um livro assim, você pensa assim, mas não é bem assim, né? Será que eu consigo? É muito distante. Será que dá para viver uma vida assim? E o professor era a prova viva ali, que era possível. Uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida simples. O professor era uma pessoa extremamente simples, acessível a todos. Não gostava, você sabe, ele não gostava que tratasse como mestre, como guru. Ele nunca aceitou esse tratamento, né? Então, eu sempre brinco, as pessoas hoje em dia me convidam para alguma palestra. Qual é o seu currículo? Eu falo: o meu currículo foi ter convivido com o professor. Essa foi a minha escola. Foi isso que eu estudei, né? Eu não cheguei a fazer aula prática, muito pouca aula prática, mas a convivência com uma pessoa assim. E você sabe também, sentiu, né? O Palmeirinho e o Betinho devem ter falado bastante assim. Você sentiu isso também? Só de você estar na presença do professor, sim, mesmo em silêncio, você sentiu uma energia diferente. Sim, né? Esses dias, inclusive, no curso de formação em yoga, eu estava falando à turma sobre a minha pequena, muito pequena na verdade, né, experiência com o professor, porque foi muito rápido. Eu o conheci, ele já estava bem idoso. E só de falar nele e lembrar um pouquinho a respeito dessa pequena experiência, eu fiquei emocionado e foi difícil segurar o choro, porque realmente estar na presença dele não era realmente uma pessoa muito comum, não. Idoso, a alegria dele transbordava, né? Apesar das dificuldades físicas. Inclusive, quando estive na residência, que tive essa bênção de visitá-lo em sua residência no Rio, ele estava andando já com dificuldade, né? Falava bem pouco. Fui com o Paulo Rui Portela, foi ele, na verdade, quem me levou. E realmente, você estar na presença do professor é como se você absorvesse sabedoria. Só de estar na presença. E a sabedoria não se passa por palavras. Não é realmente aquela presença, como se diz na Índia. Quando você está aos pés do mestre,
o silêncio fala mais, é um silêncio eloquente, né? Então foi mais ou menos isso que eu senti na presença do professor. E a gente que estuda, que já teve também na Índia algumas vezes, né? A gente sabe as histórias por exemplo, do Ramana Maharishi, né? Lá de Arunachala, que ele passava ensinamentos só em silêncio. As pessoas, ele ficava em silêncio, você sentava ali, né? E você tinha as suas respostas, você tinha Sai Baba também. O Sai Baba, como era muita gente, você via ele muito afastado, mas só de estar na presença física, de olhar para um ser desse, ele já transforma a nossa energia espiritual, né? Eu me lembro de uma história que ocorreu com Paramahansa Yogananda, de um discípulo que ele tinha uma certa dúvida, e ele trabalhava todos os dias ao lado do mestre. E aí, certa noite, ele pensou, bom, amanhã eu vou e faço a pergunta ao mestre. E quando o dia amanheceu, que ele se aproximou do mestre, ele esqueceu da pergunta. Porque como os discípulos falavam, estar ao lado do mestre era uma bênção tão grande. Muitos diziam que você trabalhava horas e horas e horas ao lado do mestre e era como se estivesse meditando, né, devido à energia, aquela energia do mestre. E aí ele esqueceu completamente da pergunta, voltou para casa, veio a dúvida novamente. Aí ele, nossa, mas amanhã eu pergunto, amanhã não escapa. Chegava amanhã, passava o dia inteiro ao lado do mestre e nada de se lembrar da pergunta. Na terceira noite ele falou, não, eu vou escrever, e aí não tem como eu me esquecer. Escreveu e colocou no bolso a dúvida. Chegou para trabalhar com o mestre, esqueceu novamente. O próprio Yogananda chegou para ele e falou, faça a pergunta que você deseja. Pergunta, mestre? Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não tenho nenhuma dúvida de nada. Ó, tem sim, está dentro do seu bolso. Então, e isso também na presença de monges. Monges que você... Claro que nem todos os monges são iluminados, né? São raros, são poucos os que são realmente iluminados. Mas aqueles que são, a vontade que você tem quando se aproxima é de ficar em silêncio. Só absorvendo a sabedoria eloquente, do silêncio eloquente, né? É isso. Foi mais ou menos isso que eu senti também com o professor. Eu tive uma experiência, Alexandre, com o Sai Baba, né? A gente tem uma ligação muito grande. O professor foi uma das pessoas também, um dos primeiros brasileiros a conhecer o Sai Baba na Índia, né? E trazer o movimento Sai Baba aqui para o Brasil, com o Betinho, o Palmeirim. Isso em 80, 85, 86, né? Eles começaram o movimento Sai Baba. O professor teve a primeira vez na Índia, acho que em 75, na Sociedade Teosófica. Mas, por influência do professor, o Sai Baba também é o meu mestre, né? Eu, desde criança, frequento, fui à Índia algumas vezes. E teve uma vez que eu tive a sorte de poder fazer uma apresentação cultural com os jovens do Brasil. A gente ia fazer uma dança para o Sai Baba. Só que eu danço muito mal. E a dança era uma dança, era para mostrar uma dança indígena. Então a gente tinha que se pintar de índio, se fantasiar de índio. Era uma coisa tipo um teatro, né? Cultural. E eu achava que eu estava pagando o maior mico lá, né? Todo... Imagina eu grande assim, de índio, com saia, com pintura. Era a idade na época? Isso foi, acho que foi 2007, por aí. Deve ter uns 13 anos, 14 anos. E aí, olha que experiência interessante, né? A minha vida inteira eu quis chegar perto do Sai Baba, porque era meu mestre, né? Só que são milhões de pessoas lá. O professor, quando ele começou, ele teve várias entrevistas pessoais com o Sai Baba. Nossa. Era mais comum no início a possibilidade dessas entrevistas pessoais, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Mas tive essa oportunidade de dançar. E olha que interessante, eu estava tão emocionado ali naquele dia que quando eu comecei, eu juro para você, eu não lembro de nada do que aconteceu da dança. Não lembro como eu me movimentei, como eu dancei, não lembro nada. Eu só lembro de estar na presença dele
e depois dele aproximar da gente, tirar foto e tal, mas quase 20 minutos é como se eu não estivesse ali, é como se eu estivesse sendo conduzido por aquela energia. Então, realmente, quando você está na frente do seu mestre, de um mestre, né, iluminado, a gente lê alguns livros, né, a mente para, parece que o tempo para, e você entra num vácuo ali, né, num samadhi que você não consegue nem entender direito, né? É verdade, é essa sensação que nós temos mesmo. E não é nem necessário ser um mestre, como já ocorreu, como eu falei, e na presença de monges, ou mesmo na presença do professor Hermógenes, né? Porque você é algo que não tem como explicar. Simplesmente é como se o tempo realmente parasse, de certa forma. É extraordinário mesmo. E as dúvidas desaparecem. É como se você absorvesse o conhecimento por osmose, né? É mais ou menos verdade. isso. Tiago, eu gostaria que você, se possível, que você contasse mais assim a sua experiência com o professor, o que era conviver com... Porque tem o professor, acredito que tem o professor Hermógenes e tem a pessoa Hermógenes, não é? O Então, avô Hermógenes, o pai Hermógenes. Mas isso é uma coisa que, assim, o que me impressionava muito era que ele era 100% um yogi, assim, sabe? 24 horas por dia. No lidar com a família, no lidar no trabalho, no lidar com as pessoas na rua. Um exemplo bem prático, assim, você, quando foi lá, você sabe que ele cantava uma musiquinha, né? Antes de comer, antes de lanchar, ele sempre cantava, né? E sempre que tinha alguém, a gente cantava e tal, ele gostava de batucar e tal. Só que, assim, eu ia almoçar lá quase todos os dias. Né? Nessa época, né? Eu ia quase todo dia, almoçava na casa dele. E todo dia, podia estar eu e ele tinha o mesmo ritual. Ele cantava a musiquinha, ele fazia a oração, ele fazia o agradecimento. Tivesse quem tivesse ali, ele mantinha aquela disciplina de agradecer o alimento. Então, isso é impressionante do professor, né? Como você falou, é comum a gente estar dando uma aula, a gente se comporta de uma maneira, a gente fala de uma maneira, a gente está com os amigos de infância, né? Aqueles amigos da bagunça, a gente acaba absorvendo o linguajar, acaba, né, recordando histórias da infância e até se perdendo um pouco, né, naquelas conversas ali da época de juventude. Isso acontece comigo, com meus amigos, né? Mas o professor é impressionante, assim. Ele era essa coerência 24 horas por dia. Então, no lidar com a família, no lidar com as questões de trabalho, né? Ele tinha uma academia, era uma empresa, tinha funcionários, você sabe muito bem, imposto, direito trabalhista e não sei o quê. E ele lidava com isso tudo com uma sabedoria, com uma simplicidade. Vou contar uma história rapidinho para ilustrar isso. Você não chegou a conhecer o salão da academia antigo, que era na Uruguaiana. Acho que você não foi, né? Não. Você já foi na 1º de março. É. Mas a academia ela funcionou muitos anos, 50 anos, numa outra sala que tinha até 7 janelas, era chamado de Salão das 7 Janelas. Nossa! Onde o Palmeirim, desde jovem, estava lá, o Betinho, era num outro ambiente, né? E de uma hora para outra, eu já estava administrando a escola, eu recebo uma ligação e falo assim, você está precisando de uma sala, né? Eu falo, não, como assim? Eu estou aqui 50 anos, eu não vou sair daqui nunca. E o corretor, não, você vai sair, porque o prédio foi vendido. Nossa. Você vai ter que sair. E aí eu fiquei, né, Alexandre, imagina, eu começando a administrar, o meu avô já com muita idade, eu fiquei preocupado. Eu falei, poxa, eu vou dar uma notícia dessa para ele, depois de 50 anos no mesmo lugar, como é que ele vai reagir? Aí eu bobo, né, pensei assim, não, eu não vou abalar ele, eu vou procurar outra sala, vou resolver tudo, quando tiver tudo pronto, eu dou a notícia, né? Mas sempre eu preocupado, não querendo preocupá-lo, né? Aí no dia que eu resolvi, tomei coragem para falar para ele, ele simplesmente sorriu e falou assim, Thiago, a academia não são aquelas paredes. A academia não é aquele espaço.
Academia são os alunos, são os professores. Aonde você for, você vai estar bem. Tudo tem um ciclo, tudo passa. Então, assim, era uma pessoa que realmente, né, lidava com o desapego, com viver o momento presente, com aceitar, né, o famoso está aqui, né, entrego, confio, aceito e agradeço, que ele tanto propagava, né? Ele vivia, isso era muito impressionante, sabe, Alexandre? Porque você quer ver um outro exemplo que me impressionava? Eu nunca vi o professor falar mal de ninguém. Nunca vi. E se alguém começasse a falar mal de alguém que ele conhecia, ou ele saía de perto, ou ele falava assim, olha, mas essa pessoa também tem essa qualidade. Ela pode ter uma dificuldade, mas ela tem essas qualidades. Então, assim, e são coisas, né, que impressionam, né? Eu nunca vi. E olha que ele teve que lidar com como todos nós, né, com pessoas, às vezes, difíceis no trabalho, nas relações, na própria família, né? Todos nós temos. Mas ele era incapaz de falar mal de outra pessoa. Então, realmente, é porque ele não aceitava essa posição que eu, na minha vida, coloco ele como meu guru, porque foi a pessoa que me tirou de um caminho, né? Aí, normótico, como ele chamava, né? Da normose, e me levou para o caminho espiritual. Então, eu entendo que esse é o papel do guru, né? Sim. Te tira de um caminho de trevas, de caminho difícil, de sofrimento, e te leva para um caminho de luz. Mas a humildade dele não permitia que a gente o tratasse como mestre, que a gente fizesse, né, colocasse ele num pedestal e tudo. Então, realmente... Mas isso, Alexandre, eu gosto de pensar assim, é possível para todos nós, sabe? Nós que vivemos no yoga, que estudamos, que somos professores, que mergulhamos, né? A gente tem que buscar essa verdade, né? A gente não pode ficar no meio termo. Eu falo com as pessoas, né? Ou você mergulha de verdade no yoga, ou então não, mas você não pode fazer um papel de professor de yoga. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer em todas as áreas, né? Na própria religião, em todos os lugares a gente vê pessoas que desempenham um papel, né? Falam muito bonito, se expressam muito bem, mas que na sua vida pessoal não conseguem manter essa coerência, né? É lógico que é uma busca, não estou dizendo que eu sou perfeito, longe disso, estou aprendendo, mas a gente busca o que o professor dizia, viver o yoga, viver 24 horas por dia o yoga, né? Essa é a grande busca, né? Exatamente, Tiago. Isso, na verdade, é o que o yoga nos ensina, né? Vivenciar o yoga. Eu me lembro do Dhammapada do Buda, as palavras do Buda. Ele diz, ó bhikkhus, não vistam o manto amarelo, né, se vocês não são dignos do manto amarelo. Ou se você, né, no caso, monges, né? Você quer levar a vida de monge, então seja digno daquele manto. Se você não é digno daquele manto, se você acha que não é capaz, volte para a vida secular. Não é? A mesma coisa ocorre no yoga. Então não é um caminho realmente de vaidade, não é um caminho... E uma coisa muito bonita que você tem feito, que eu tenho percebido, trazer Deus para o yoga, que foi o que o professor sempre fez, yoga com Deus. Eu gosto sempre de falar, yoga sem Deus é pássaro sem asas. Sem Deus não existe yoga. Perfeito, e eu concordo com você, e hoje em dia a gente vê um movimento, né, muito grande das pessoas ficarem com tato para falar, sem graça, ou não querem falar, ou querem separar demais o yoga e a meditação da espiritualidade, né? Querem tornar uma coisa, digamos, sem religião, sem espiritualidade, né? E não é possível, né? O próprio professor, você citou aí um dos livros, mas vários livros do professor
tem a palavra Deus no título. Então, yoga caminho para Deus, Deus investe em você, dê uma chance a Deus, viver em Deus, são todos títulos de livros. Então, não dá para conceber o yoga se não for um caminho espiritual. É como você falou, é como você ter um pássaro sem asas. Não tem lógica você querer praticar yoga se você não quer entender, se aprofundar, estudar a espiritualidade. Eu digo assim, a espiritualidade que você queira, né, buscar, que você tenha como referência. Se você é um budista, você vai ser o melhor budista. Se você é um espírita, você vai se tornar melhor espírita. Se é católico, se é protestante, não é, né, o yoga não é só também da Índia, não é só um direito de quem gosta de Shiva ou de Ganesha. Nasceu na Índia, a gente tem todo o amor e reverência pela Índia, a gente estuda, né, todos os textos da Índia, mas o yoga é universal, o yoga é para a humanidade toda, né? A gente não pode separar, né? Verdade. Inclusive até mesmo para os nossos irmãos que se consideram ateus, até eles podem estar incluídos no yoga. Daya Mata, a sucessora de Yogananda, Daya é compaixão, Mata mãe, mãe de compaixão. Certa vez ela disse, me falam assim, né, mãe, eu não sou capaz de reverenciar Deus numa forma, como uma pessoa. E aí ela disse, então reverencie-o como amor. É porque até o ateu, ele também sente amor. Ele sente amor pelos filhos, ele sente amor pela esposa, ele sente amor pelos pais. Por alguém ele vai sentir amor. Então, se ele não é capaz de reverenciar a Deus, reverencie o amor. Pronto, não é? E Perfeito. você pode É praticar isso, yoga. sem dúvida. E isso é uma das grandes bandeiras do professor desde o início também, né, Alexandre? É o yoga para todos. O yoga tem que ser acessível para todos, independente da sua idade, da sua condição física, da sua condição financeira, das suas limitações físicas, né? Da sua religião, do seu credo. O yoga tem que ser acessível para todos. Todos têm direito a praticar yoga. Então, no Instituto, a gente defende muito isso, e a gente tem alunos que começam a fazer yoga com 80 anos, com 85 anos, com 90 anos, sabe? Então, assim, tem que ser para todos. Isso é uma coisa que o professor divulgava muito, né? O yoga é para todos, pode beneficiar todos. Talvez alguns, por alguma questão de limitação de idade ou física, já não vão conseguir desenvolver tantos asanas, mas não tem problema. Tem a meditação, tem o relaxamento, tem o estudo, tem os mantras, né? Tem as visualizações, tem asanas simples, posturas simples que ela vai poder fazer. Então, isso era outra coisa que eu sei que o professor defendia, que tem muito a ver com a sua história também, é desmistificar que o yoga é só posturas, né? Quando a gente sabe que na Índia a maior parte do yoga não tem posturas, né? Os mestres de Hatha Yoga são muito menores do que os mestres do Raja Yoga, ou do Jnana Yoga, ou do Karma Yoga, né? Existe, dentro do Instituto, a gente fala assim, o asana, né, o Hatha Yoga, na nossa visão, ele é importante como um instrumento, né? Você preparar o seu corpo, você ter um corpo saudável, uma mente tranquila, aprender a respirar, aprender a ter mais saúde. Isso tudo é importante para quê? Para você se desenvolver espiritualmente, para você poder caminhar espiritualmente. Então, só que quando o yoga vem para o Ocidente, né, e para o Brasil, Estados Unidos e tudo, vira uma coisa muito do corpo, né? Então as pessoas ainda confundem muito o yoga com uma ginástica. Ah, mas eu não sou mais jovem, eu não tenho flexibilidade, então eu não posso fazer yoga. Pode, todos podem fazer yoga. É uma questão de adaptar, né? Adaptar as posturas, respeitar o limite de cada um, né? Eu me lembro que lá em Vinhedo, uma das falas do professor, ele dizendo que foi ao médico
Você deve se lembrar disso. Se eu não falar exatamente como ele falou, você pode me corrigir, Tiago. Que ele foi ao médico e o médico disse assim: professor, que pena, né? O senhor não pode mais praticar yoga. E ele olhou para o médico e falou assim: como assim, doutor? Eu estou praticando yoga agora. Foi isso, não foi? Foi isso, ele dava sempre essa resposta, né? Porque as pessoas viam ele já muito velhinho mesmo e muito frágil, né, fisicamente, e as pessoas pensavam, o senhor não faz mais yoga. E ele falava assim, não, eu faço yoga 24 horas por dia. Não faço mais muito asana, já não consigo fazer muito asana. Mas o yoga eu faço 24 horas por dia. É porque Ele ainda falava assim, o ele ainda asana é falava só para a um pessoa anga, assim, né? é só um anga, é só Pois uma é. pecinha do quebra-cabeça. Só que aqui virou a coisa principal, acho que muito ligado aos Estados Unidos e o Brasil também, muito essa coisa do corpo, da O sensualidade, né, Ocidente, de um modo geral, né? o Ocidente, a É própria muito Europa somático. também, mas infelizmente isso acontece até na Índia, né, É, Alexandre? A gente vê umas é, distorções até na Índia, a gente vê umas pessoas mal utilizando o yoga também, né? é verdade. O yoga é um tripé, né? Se você não tem esses três pés, você não tem o yoga. Você tem qualquer outra coisa que não é o yoga completo, né? Como o Yogananda dizia, é saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual, né? Então é cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma. E nós somos, na verdade, seres de 5 dimensões, se formos considerar os koshas, né? Que é o Annamaya Kosha, o Pranamaya Kosha, o Vignamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vignamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Então, nós não somos seres de uma única dimensão, são 5 dimensões, isso dentro da visão, dentro da dualidade, porque como Atma, não é, que é o eu real, vai além dessas dimensões. Mas enquanto aqui nós temos essas dimensões todas, estamos inseridos nessas dimensões todas, né? E E o professor mostrava muito esse caminho, né? Como o nosso pensamento, né, vai influenciar as nossas energias, as nossas emoções, como essas emoções, energias vão influenciar o nosso corpo físico, proporcionando saúde ou doença, né? Então, você conhece bem aquela passagem, né? Você cultiva um pensamento, você cria um ato, um ato. Você cultiva o ato, você cria um hábito. Você cultiva o hábito, você cria o destino, o caráter. Você cultiva o caráter, você cria o seu destino. Então, se você tem um pensamento sempre negativo, um pensamento sempre ruim, sempre pessimista, você vai viver uma vida difícil, pessimista, negativa, né? E isso vai virar o seu destino. Então, você está criando as suas próprias dificuldades, né? Então o professor falava uma coisa que eu achava muito interessante. Ele falava, ele tem até um videozinho que a gente bota na internet de vez em quando, que ele fala assim: a mente é quase como um computador. Quando você alimenta de coisas boas, você tem um resultado positivo. Quando você alimenta ele de coisas ruins, você tem um resultado negativo. Então cuidado com o que você alimenta, a sua mente, né, os seus pensamentos. Exatamente. E depois nós reclamamos, mas por que isso acontece só comigo? Mas por que comigo? Nós somos co-criadores. A Bíblia já diz isso. Vós sois deuses. O que eu fiz, vocês também podem fazer, e até coisas maiores daquelas que eu fiz, vocês podem fazer. Sois deuses. E é exatamente o que o yoga afirma. Então, todo o poder está dentro de nós. E como os mestres afirmam, quanto mais você pratica tapásia, quanto mais você evolui, quanto mais você mergulha dentro de você mesmo, esse paraíso portátil que está dentro de você, descobrindo esse poder infinito, também ao mesmo tempo a responsabilidade é maior. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala,
porque pode se manifestar mais cedo ou mais tarde. Somos deuses, somos poderosos. A responsabilidade é toda nossa. Claro que, né, o Espírito criou todo o cenário, ele foi o primeiro manifestador, mas nós somos logo em seguida co-manifestadores. Então, é o que o yoga nos ensina. Sem esse cuidado, não adianta ficar reclamando da vida. Você está criando a sua realidade, né? Nesse ponto, né, Alexandre, uma coisa que o yoga ensina para a gente, o professor lembrava muito, era a questão da gente observar o que a gente se alimenta, não só o alimento comida, mas o alimento que vem através dos olhos, dos ouvidos, da fala, né? Então, a gente fazer melhores escolhas, né? Hoje a gente está vivendo essa era aí, né, da internet, do excesso de informação, né, que a gente está vivendo. E eu falo com meus alunos, eu não sei nem se você concorda, mas é uma teoria que eu tenho, que eu digo para eles, olha, até o excesso de informação, até o excesso de informação boa, também é excesso. Ou seja, mesmo que seja milhares de lives acontecendo, maravilhosas, e cursos, e palestras, né? Hoje a gente tem a felicidade de ouvir uma palestra do Dalai Lama, né, na internet, ou do Papa, ou de qualquer grande mestre, mas se a gente ficar o dia inteiro buscando lives, buscando palestra, buscando os cursos, buscando livros, até essa informação em excesso vai causar um desgaste, vai causar também ansiedade, estresse. Então a gente tem que aprender a dosar, né? A gente tem que aprender a usar melhor essa ferramenta, se desconectar um pouco, né? Exato. A internet tem coisas maravilhosas, está proporcionando esse bate-papo nosso aqui, mas também, em excesso, também tem o lado ruim, né? A prática do silêncio é fundamental, dos retiros, né, de você ir para a natureza onde tem muito prana, praticar o silêncio, 2, 3, 4 dias de retiro, de silêncio, isso é fundamental. E não só, mas em casa também, no seu quarto, né, você ter os seus períodos, os seus momentos de prática de meditação, de bhakti, de devoção, de mantra. Isso é fundamental, é a sua higiene mental, não é só cuidar do corpo. Isso é básico no yoga. Sem isso não existe verdadeiro yogi. Tiago, meu querido irmão, mais uma vez eu quero lhe agradecer. Eu gostaria apenas que você... o tempo passa rápido, nós estamos aqui há quase 1 hora, sem contar o tempo que nós entramos antes e que não deu muito certo. Se fosse contabilizar, já tínhamos passado de 1 hora. E o tempo voa realmente. E quero te agradecer, afirmar a você que a Escola de Yoga do Lago está de portas abertas sempre para você, sempre que você quiser nos brindar com algum tema. Quando você vier a Brasília, estamos de portas abertas também para você. Eu gostaria apenas que você... Eu vou sim, você sabe que a gente tem família aí, né? Uma das filhas do professor, a minha tia, mora aí no Lago, mora no Lago Sul. E a gente vai muito a Brasília. Quando eu for, a gente vai se encontrar, já vai ter passado essa pandemia, a gente vai tomar um suco aí, vamos fazer alguma coisa juntos. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Eu te peço apenas que você faça as suas considerações finais, assim, alguma mensagem Tá. Eu queria deixar para as pessoas, né, reforçar essas palavrinhas que o professor ensinava tanto, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Para que vocês usem isso como um mantra mesmo. Nos momentos bons e nos momentos de dificuldade. Entrega para Deus, né? Confia, aceita a resposta, porque muitas vezes a resposta que vem de Deus é uma resposta contrária ao que a gente pediu, mas é porque quando a gente pede com o nosso ego, a gente pede de maneira equivocada, e Deus sabe o que é melhor. Então, entrego, confio, aceito tudo que vier de Deus vem para o meu melhor. E por isso eu agradeço, né? Isso vale para os momentos de vitória,
mas principalmente para os momentos de dificuldade. Como esse que a gente vem passando, né, com essa questão toda da pandemia, né, mudando aí tudo, todo o planeta, né, afetando todo o planeta, e a gente sabe que isso afeta o emocional, afeta o medo, a insegurança, o pânico, né? E a gente precisa se manter equilibrado de alguma maneira, né? A gente precisa se manter saudável. Então, entrego, confio, aceito e agradeço. Tudo. O professor falava tudo, tudo. E não é isso, está na Bíblia também, né, Alexandre? Tudo que vem para a gente, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Tudo. Se a gente ama a Deus, se a gente tem a nossa conexão, o que vier vem para o nosso bem, mesmo que no primeiro momento seja difícil, seja uma dor, seja uma perda. É possível, a vida é feita também disso, né? De altos e baixos. O sofrimento faz parte da vida também, né? Então a gente precisa aceitar algumas coisas. Mas eu queria te agradecer, adorei o bate-papo, adorei te ver. Que bom que você está aí de volta em Brasília. E logo, logo a gente vai estar junto, né? Você sabe que a recíproca é verdadeira. Inclusive ontem o Betinho falou, ele falou assim, você faz parte da nossa família, Alexandre. E é exatamente isso que eu sinto. Desde o momento que eu conheci vocês, realmente é uma grande família. E é a família do yoga, né? É a Gratidão, família do yoga. gratidão, 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 querido. Gratidão, Tiago. Obrigado. Possamos Obrigado, nos querido. encontrar mais Obrigado, vezes, Alexandre. então. E vindo a Brasília, me Vamos sim. fale, hein? Pode deixar, sem falta. Uma ótima noite a Obrigado, todos, gente, queridos. pessoal que Namastê. acompanhou. Boa noite. Namastê. Namastê. Amanhã, terminando a nossa semana Dharma Sangha, nós receberemos o Juliano Ravanello, cantor gregoriano, estará conosco aqui, mas pelo Zoom, será pelo Zoom. Então, quem quiser participar, é só vir aqui na nossa página da Escola de Yoga do Lago, ver ali a programação. Juliano Ravanello tem lá o ID e a senha. E o Juliano cantará para nós um pouquinho, nós dialogaremos a respeito do yoga e cristianismo. Gratidão, queridos, namastê, paz e bem, uma ótima noite a todos.